Povo meu, hoje eu vou fazer um pós-jogo diferente. Eu vou fazer um pós-jogo falando de Corinthians 3, Vasco 2, mas claro, dando ênfase ao Corinthians. Primeiro pela vitória, né? Segundo pelos 25 pontos ali em 20 jogos. Pode brigar pode fazer um caminho mais tranquilo em termos de briga contra o rebaixamento, buscar um G8, um G7, um G6, dar uma arrancada no brasileiro e na Copa do Brasil, quando está disputando o título, pega o Atlético Paranaense. E principalmente hoje é a eleição no Corinthians, então vou falar muito da eleição do Corinthians, um pouco, pelo menos dos candidatos, alguns horários para você que é corintiano. Claro, dá ênfase muito do Vasco também, e a gente vai emendar aqui, mas a caráter, até as técnicas de hoje vai para São Paulo. Vou fazer um engajamento para o Brasil inteiro, para quem quiser ver, mas para São Paulo, porque hoje eu acho que Band, ESPN, Record, GE de São Paulo, todo mundo vai botar o Corinthians muito lá em cima por conta de eleição. Nós sabemos como é Corinthians e Flamengo em toda a parte do Brasil e do mundo. Vamos lá. Corinthians bateu o Vasco por 3-2, tá? O Maicon abriu o placar aos 21 do primeiro tempo. O Verratti empatou aos 4 do segundo tempo de pênalti. O nosso querido amigo Guinegão fez aos 14 do segundo tempo e o Gustavo Henrique aos 40 do segundo tempo. Ampliaram. Aí quando tava muito uma sensação de crise e tal no Vasco, pô, perdeu pro Juventude, vai perder feio pro Corinthians. Ryan foi lá e fez o segundo gol, descontou pro Vasco, justo ele que teve um atrito ali com o Diniz à beira de campo. Muito bem, terminou assim. Corinthians, 25 pontos na 11ª colocação. Vasco na 16ª colocação com 19 pontos. Um jogo a menos, que é a partida contra o Bahia, que o Vasco não pode perder. Muito do jogo, Corinthians jogou muito melhor, né? O Vasco não pode se dar o luxo de ficar sem o Verratti. Bate pênalti, cabeceia muito bem. Precisa, por mais que o Vasco tente um ataque muito mais leve, solto, com Ryan, Nuno, David, Coutinho, é muito preferencial. O melhor centroavante, na questão de centroavante, é o chefe da companhia e o Vasco não pode ficar sem o Verratti. O Corinthians jogou ontem sem os seus dois principais atacantes, né, o Memphis Depay e o Roberto, mas Guinegão deu conta do recado. O Maicon, depois de muito tempo de inatividade, um ídolo, campeão lá em 2017 do último grande título do Corinthians. O Maicon foi lá, fez um gol, então o Corinthians está muito bem consolidado para não cair, para galgar, como diz um amigo meu chamado Maurício. Eu chamo ele de Maurício 47, porque ele quer sempre que o Vasco faça 47 pontos, 45, 47, para não cair. Galgar, almejar coisas maiores no Brasileiro e na Copa do Brasil aqui. Nessa quarta, o Corinthians encara o Atlético Paranaense e o Vasco, o clássico contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Então, Corinthians 3, Vasco 2, jogos do Corinthians, Maicon aos 21 do primeiro tempo, Guinegão aos 14 do segundo, Gustavo Henrique aos 40 do segundo tempo. O Vasco fez com o Verratti aos 4 do segundo tempo de pênalti e Ryan aos 51 do segundo tempo. Vai render muito aquela discussão acalorada entre Ryan e Fernando Diniz. Vamos falar muito disso durante a semana, no decorrer da semana, ainda mais de Copa do Brasil. Corintiano, é para vocês. Vamos falar de eleições, né? O Corinthians bateu o Vasco. Você vai ver aqui também meio às vésperas de uma eleição, com o presidente Augusto Melo sofrendo impeachment,
com dívidas da Arena Itaquera, muita coisa acontecendo. Voltou o André Sanches, que para muitos foi o maior presidente da história do Corinthians, o presidente dos 3 últimos brasileiros, entre aspas, né? 2011 ele estava, 2015 acho que foi o Mário Gobi, 2017 o Roberto Andrade, mas é tudo uma chapa só, a qual o Andrés liderou muito tempo, voltou numa discussão no início da década agora de 2020, não conseguiu render, viu o Augusto Melo e também não conseguiu agradar, só que aí é muito escândalo com a Vaidbet, muita coisa aconteceu com o Corinthians para nós que somos do Rio, que estamos de fora, a gente não consegue apurar muito, mas é muito escândalo. O que faz o Corinthians? Lembra que eu falei do Maicon, campeão brasileiro de 2017? Então, o que faz o Corinthians ter o seu último grande título em 2017 e a sua última final em 2018, grande, se eu não me engano, não, perdão, a última decisão em 2018, que foi contra o Cruzeiro, perde a Copa do Brasil. Quem jogou com o Flamengo na final com o Flamengo em Copa do Brasil foi o São Paulo, que foi campeão e saiu de uma fila. E hoje o Corinthians está numa fila, está vendo Palmeiras ganhar muito título, o São Paulo saiu de uma fila, o Santos numa hora vai se organizar com sem Neymar e o Corinthians fica muito nessa fila. Para tirar dessa fila e dessas questões problemáticas de falta de dinheiro, dívidas de estádio com jogadores, tem uma dívida com o Juscelino que eu não sei se já foi paga, patrocínio. 3 caras que embarcaram nessa loucura que é querer ser presidente do Corinthians, né? André Castro, Antônio Roque Cittadini, esse nome não me foge à memória, não. O nome é muito estranho, né? Antônio Roque Cittadini no futebol paulista e no Corinthians. E o Osmar Stabile, o Stable, não sei, The Book Journal Stable, tô brincando. O Osmar Stabile, esses 3 são os candidatos, André Castro, Antônio Roque Cittadini e Osmar Stabile. São os 3 candidatos à presidência do Corinthians. Eu digo que o Cittadini pode ser um nome muito mais viável, porque eu lembro desse nome, não sei se com polêmica ou com bom trabalho, mas lembro muito desse nome. A Renata Fã deve saber, o Neto, o Denilson, Fred do GE de São Paulo, mas é muito familiar, muito conhecido. Mas não sei se dizer que, para mim, por ser conhecido, é o favorito. Acho que o favorito é quem tem um bom trabalho, um bom plano de gestão. Virar SAF, pagar dívida do Corinthians, falar para o corintiano, principalmente para a polícia militar e civil, para se proteger dos bandidos da Gaviões da Fiel, que vai pagar as dívidas, pode brigar, pode até cair, mas vai fazer um Corinthians muito mais forte, muito mais robusto financeiramente, consolidado no mercado e no esporte. Acho que é muito dessas... Os últimos clubes estão falando muito disso, ou pagar essas dívidas ou virarem clubes empresas. Eu acho que o André Castro, o Antônio Roque, Cittadini, o Osmar Stable, o André, o Antônio e o Osmar tem muito isso, dessa visão de mente. Então, depois de uma vitória no Clássico contra o Vasco, que eles não roubaram, milagre, né? Não roubaram o Vasco, brincadeiras à parte, mas depois de uma vitória no Clássico, agora vem mais um momento de pressão, numa semana que é de pressão, quartas de Copa do Brasil para o Corinthians, decidir quem será o novo presidente em 2025, 26, 27 para 2028, tem uma outra eleição nesse meado aí. Então vamos decidir aí, muito bem decidido, se é o André Castro, o Antônio Roque Cittadini, hoje mais Stabile, o novo presidente do Corinthians. Vamos ser felizes falando de futebol de esporte, falando de Corinthians.
mas com a cabeça no lugar da torcida corintiana. Veja aí quem vai ser o seu novo presidente, assim como uma eleição pública para governador, presidente e tal. A gente espera muita transparência de uma potência que é a Sociedade Esportiva Corinthians Paulista, Sociedade Clube Corinthians Paulista. Que a gente espere um bom trabalho da nova chapa e da nova gestão do Corinthians. De novo, boa sorte ao André Castro, Antônio Roque Citadinho, Osmar Stabile. Não conheço nenhum dos três a fundo, mas espero que levante esse gigante aí. Depois de uma boa vitória no Vasco, e veio uma boa notícia de uma ótima gestão para reerguer o Corinthians e pagar principalmente suas dívidas de contas em dia, que é o principal. Tem funcionário precisando muito disso. Fui.